varandeiros! Pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar muito sobre o Santos Futebol Clube e o Santos que empatou ontem 0-0 na Vila Belmiro contra o Juventude. Pra você que tá ligadinho, deixa seu like, se inscreva e ative a notificação para que você não perca nenhum detalhe aqui no Varanda Futebol Debate. Vamos falar muito sobre o jogo de ontem e eu quero falar sobre Camacho. É realmente um reforço a vinda do Camacho para o Santos Futebol Clube? Eu vou dar detalhes da negociação entre Santos e Corinthians pela liberação do jogador Camacho, meio-campista, que pode estar chegando ao Santos Futebol Clube. Tudo isso no vídeo de hoje e vamos projetar aqui também as próximas rodadas do Santos no Campeonato Brasileiro. Varandeiros, o Santos que ontem só empatou contra o Juventude em casa 0-0. Um empate muito ruim para o Santos Futebol Clube, que poderia ter chego ontem à quarta vitória consecutiva, mas não conseguiu realmente furar a retranca do Juventude. Um time apático, um time discreto, mais uma vez, ofensivamente, até bem organizado dentro de campo, mas faltou inspiração. Faltou realmente maior qualidade dos jogadores para furar a retranca montada por Marquinhos Santos, treinador do Juventude. O Marinho novamente discreto, é um Marinho triste com a bola nos pés, né? Você não percebe alegria no jogador Marinho mais no drible, em chutar pro gol. O Santos ontem teve 2 finalizações ao gol somente do goleiro Marcelo Carné. Foram 18 oportunidades criadas e apenas 2 chutes a gol, portanto, pouquíssimas jogadas criadas e finalizadas ao gol do goleiro do Juventude. O Santos que não tem protagonista, né? A gente tem falado muito aqui sobre isso. O Marinho é o maior protagonista do Santos Futebol Clube e quando o Marinho não tá bem, o time realmente some, apaga. E o Santos precisa trazer jogadores que tenham maior protagonismo. Daqui a pouquinho vamos falar do Camacho. Será que o Camacho é esse jogador? Será que no elenco do Santos não tem jogadores parecidos com o Camacho, né? Não está na hora de o Santos buscar uma alternativa diferente no mercado? Alguém que venha para resolver, chamar a responsabilidade? Porque hoje fica claro que o Santos não tem um protagonista, um cara que resolva dentro de campo, principalmente quando o Marinho não tá legal, que é o que tá acontecendo. Um Santos que criou muito pouco, o Santos que realmente criou muito pouco, um ataque se movimenta demais, mas não finaliza. Ontem o Marcos Guilherme também não foi bem, o Caio Jorge se movimentou demais, mas foi pouco agudo, pouco agressivo ao goleiro Marcelo Carné. Um meio-campo inoperante, como vínhamos falando aqui nos programas anteriores, nos jogos anteriores. O Gabriel Pirani não vive um grande momento, realmente não funciona como meia, mas o Fernando Diniz insiste em mantê-lo no time. O Jean Mota fez uma partida muito ruim ontem e o Alisson praticamente, né, foi um jogador ali que poderia ter saído antes, um jogador que não teve função no jogo de ontem, até porque o Juventude não levou nenhum perigo ao gol do goleiro John. O Alisson no segundo tempo acabou jogando como zagueiro. O Luiz Felipe foi sacado, que sentiu um desgaste muscular. Luiz Felipe sacado e o Alisson foi jogar como zagueiro. Entrou Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo também não funcionou ontem jogando ao lado do Caio Jorge. Portanto, o Santos empata contra o Juventude. 75% de posse de bola. O Fernando Diniz foi muito questionado sobre isso na entrevista coletiva. Falou que realmente o Juventude estava muito fechado, o time tentou furar a retranca, mas não conseguiu. O Jean Mota, após o jogo, disse inclusive que o Santos não tocou a bola lateralmente não, que o Santos não tocou a bola no campo de defesa, que tocou a bola em projeção ao gol. Mas o que vimos ontem foi um futebol, mais uma vez, sem criatividade, sem a menor inspiração e um futebol que não empolga o torcedor santista. Bom, 0-0, o Santos que vai ter uma sequência daqui pra frente delicadíssima, né? O Santos terá Fluminense fora de casa, São Paulo na Vila Belmiro, o Grêmio jogando em Porto Alegre e o Atlético Mineiro em casa. Portanto, 4 jogos dificílimos: Fluminense, São Paulo, Grêmio e Atlético Mineiro. Aguenta coração, haja coração, porque a sequência do Santos é delicadíssima daqui pra frente e aí tá um desafio pro treinador Fernando Diniz. Criticar o Fernando Diniz ainda é cedo. É claro que ele precisa aumentar a intensidade ofensiva desse time que não tá funcionando. A gente percebe
que a parte defensiva está mais organizada com o Fernando Diniz, mas está faltando realmente inspiração dos jogadores. Acho que a cobrança precisa ser maior nos jogadores, que ganham um bom salário e precisam entregar muito mais. O Marinho precisa vir a público falar com o torcedor. Né? O que se passa com o Marinho, que o ano passado arrebentou e não vive uma grande fase? Tá na hora de escutarmos o Marinho e entender o que realmente está acontecendo. É problema físico? É problema técnico? É descontentamento com algo que acontece nos bastidores? O Marinho quer sair, quer ficar? É preciso escutar o Marinho e saber o que está acontecendo. Bom, varandeiros, o Santos está muito perto de trazer o jogador Camacho, meio-campista que atualmente atua no Corinthians. Hoje é o terceiro reserva do Corinthians. E o Silvinho não quer mais utilizar o Camacho, e o Camacho muito perto de chegar ao Santos Futebol Clube. O Camacho, jogador de 31 anos, né? É um segundo meio-campista, ele pode jogar como primeiro volante ou como segundo homem de meio-campo. O Camacho que já passou por 10 times desde seu início no futebol, né? Já jogou pelo Flamengo, já jogou pelo Atlético Paranaense, já jogou pelo Audax com o Fernando Diniz, 31 anos, 1,80 m, né? É um meio-campista, ele tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2022, e as informações que apuramos é que o Camacho chegaria em definitivo para o Santos Futebol Clube. Ele chegaria em definitivo para o Santos Futebol Clube até dezembro do ano que vem. Portanto, o Santos assumiria o contrato que o Camacho hoje tem com o Corinthians. Agora, a minha pergunta é a seguinte: será que o Camacho é o jogador ideal para o Santos Futebol Clube? O Santos não precisa de um protagonista? Será que no elenco não tem jogadores parecidos com o Camacho? O Camacho é realmente a resolução dos problemas do Santos Futebol Clube no meio-campo? Eu acredito que não. Eu acho que o Santos precisa pensar um pouco diferente, precisa ser um pouco mais agressivo no mercado. Ficar recheando o elenco com jogadores medianos, na minha opinião, não é o caminho. Já trouxemos o Boza, que é um jogador que ainda precisa provar, o Moraes, que é um lateral esquerdo parecido com o Felipe Jonathan, o Zanocelo, que é um garoto de 20 anos, o Marcos Guilherme. Todos eles, nenhum deles são jogadores da primeira prateleira do futebol brasileiro. E o Camacho? Na mesma condição, são 5 jogadores que vêm para o Santos Futebol Clube, muito mais, na minha opinião, para fazer número do que realmente para mudar o patamar do Santos Futebol Clube. Tá na hora de o Santos voltar a pensar grande, tá na hora de o Santos voltar realmente a fazer investimentos que correspondem à altura do Santos Futebol Clube, à grandeza do Santos Futebol Clube. Então, você contrata 5 jogadores medianos. O Camacho não deu certo no Corinthians, claramente, e agora vem para o Santos Futebol Clube. Pode dar certo? Claro que pode, mas é uma contratação, mais uma vez, de risco, de um jogador que já passou por 10 times no futebol brasileiro e até agora não conseguiu fazer a diferença. Vamos aguardar, né? Vamos aguardar. O Santos, que praticamente desistiu de Paulo Henrique Ganso. O Camacho está muito próximo de ser anunciado pelo Santos Futebol Clube. É um pedido do Fernando Diniz, que treinou o jogador Camacho quando passou pelo Audax, né? No Audax, o Fernando Diniz treinou o jogador Camacho. O Santos que no meio-campo tem o Jobson, né? Tem o Pato Sanches voltando, tem o próprio Balieiro, tem o Giamota, tem também o Zanocelo, ou seja, vários jogadores ali, né? E quem chama mais atenção é o Carlos Sanches, mas não tem nenhum jogador que desequilibre. Na minha opinião, o Santos precisa trazer um meia que realmente faça a diferença, né? Faça a diferença e consiga realmente colocar ordem no meio-campo. Varandeiros, é isso! O Santos que enfrenta na próxima quinta-feira o Fluminense, e o Varanda Futebol Debate vai acompanhar tudo pra você. Um grande abraço, valeu, galera! Tchau!